Olá, meu nome é Ana Laíse e eu tô aqui para fazer a devolutiva do problema 4, que é sobre prevalência, incidência e obesidade infantil. A incidência e a prevalência, elas são indicadores de morbidade. No caso da incidência, ela fornece o número de novos casos de uma doença em uma população em um determinado período de tempo. Ela é importante para que faça a descoberta da etiologia dessa doença. E ela pode ser influenciada tanto pelo agravo da doença, como também pelas medidas de prevenção. Existem dois tipos de incidência. Existe a densidade de incidência e a incidência acumulada. A densidade de incidência, ela fornece a estimativa do verdadeiro risco de adquirir uma doença a qualquer momento em um dado tempo. Já a incidência acumulada, ela fornece a melhor estimativa de quantas pessoas terá a doença numa população. Já diferente da incidência, a prevalência ela não fornece só o número de casos novos da doença, mas também o número de casos já existentes. É meio que a junção dos casos novos com os casos pré-existentes em uma determinada população. Essa prevalência ela é importante para o planejamento de ações de saúde. Já sobre a obesidade, eu vou falar um pouquinho sobre as causas e as consequências e vou depois falar sobre a obesidade, o meu relato pessoal nessa quarentena e sobre a obesidade na minha localização, que é Petrolina, Pernambuco. As causas da obesidade infantil, elas são motivos de muito estudo. E é um estudo que é segmentado, porque estudam desde o período de amamentação até o período pré-escolar mesmo, que a criança ela já tem essa autonomia de se alimentar sozinha. Acredita-se que muitos são os fatores que influenciam essa obesidade ou sobrepeso. Dentre elas está a questão genética e também ambiental e comportamental. Acredita-se que no período de amamentação, quando a alimentação suplementar é oferecida prematuramente, essa criança ela tem tendência a ter distúrbios alimentares. Como também acredita-se que, como pela questão do paladar da criança, o primeiro gosto a ela sentir é o doce. Então, oferecer alimentos com teor doce antes dos 2 anos faz com que a criança ela crie uma certa paixão, vamos dizer assim, por alimentos doces e faz com que acabe desorganizando mais uma vez essa questão alimentar. Já na parte em que o período em que a criança ela já tem uma certa autonomia, ela tende muito a, como em outras situações, a querer fazer o que as pessoas próximas a elas, normalmente os pais, fazem. Ou seja, elas tendem a tentar replicar o que os pais estão fazendo. Então, se ela convive em um ambiente em que a alimentação desses adultos não é saudável, ela tende ela tende a fazer uso de alimentos também não saudáveis, ela preferir alimentos não saudáveis. Como também fala-se muito sobre a educação, sobre ter uma educação muito rígida ou uma educação muito livre, muito liberal. Acredita-se que pais que restringem muito a alimentação de seus filhos fazem com que os filhos tenham muita curiosidade em experimentar esses alimentos que eles não podem. Então, não seria muito benéfico essa educação muito rígida. Em compensação, você liberar a criança para fazer sozinha as escolhas faz com que ela tenha tendência a fazer escolhas erradas, porque ela ainda não tem esse crivo do que é o certo ou errado. Então, ela ainda precisa dos adultos para orientá-la no que deve ser feito. Você colocar também a criança perto de uma mesa farta faz com que ela ainda não tenha a ideia de quantidade, então ela vai fazer com que a criança queira comer mais. As consequências elas são inúmeras, desde
doenças crônicas à obesidade, porque, por sinal, a obesidade em adultos, crianças com sobrepeso têm risco de 80% de serem adultos obesos também. Sobre o meu relato pessoal e sobre a Petrolina Pernambuco, começando por Petrolina, eu não achei muita coisa sobre. Eu só achei mesmo que o número de casos de meninos com sobrepeso é bem maior do que o de meninas. Então, como eu não achei dados de Pernambuco, de Petrolina, no caso, eu procurei de Pernambuco. E encontrei que aqui no meu estado tem média de 15% de sobrepeso. Já sobre a minha questão pessoal, meu relato pessoal sobre a quarentena, apesar de muita gente ter relatado sobrepeso devido ao confinamento e as questões mentais mesmo, problemas mentais, comigo aconteceu o contrário, porque eu também tenho ansiedade, e a minha ansiedade ela faz com que eu tenda a esquecer de me alimentar. Então, quando eu tô muito preocupada com faculdade, e eu estive muito preocupada com faculdade durante esse tempo, faz com que eu esqueça de almoçar, de jantar, e isso faz com que eu perda muito peso. Em compensação, em alguns períodos, a minha ansiedade ela muda e eu fico com compulsão alimentar. Eu acabo comendo muito, principalmente antes dos tutoriais. Agora mesmo que eu tô tendo esses tutoriais, eu como muito antes. E por sinal, eu já senti que eu aumentei um pouquinho de peso. Mas isso faz um alerta pra mim, porque a minha família já tem casos de sobrepeso. Então, eu ter essa desregulação assim, em questão de alimento, faz com que eu me preocupe com o meu futuro, porque por enquanto o meu metabolismo ele é acelerado, mas com o passar dos anos tende a ficar mais lento. Então foi isso.